Tu tem certeza que é aqui o espetáculo? Tu jura? Eu vim do Brasil aqui e não tô vendo. Cuidado dessa curva aí pra eu não cair aqui, que eu não sei nadar direito não. Aqui. Ué, não é ali, o espetáculo é pro lado de lá. Pra onde é que tu vai, criatura? Ei, chama o rapaz, é pra lá que eu vou ter que ir. É ali, daquele lado ali. Vê se chega agora. É que ele quer aparecer mais do que eu. Onde estão? Cadê? Mira, eu tô ceguinho com essa luz na minha cara. Cadê? Dá uma freada brusca. Ei? Tu vai devagar que eu não sei nadar, não. É ali, criatura. Eu tenho que chegar ali onde tá aquele povo. Oi! Chama esse rapaz. Rapaz, não quer parar. Para! Tem que parar do lado dele. Socorro! Oi! Vai pra lá, derrubar outro. Não, vamos de uma vez. Eu quero descer, socorro! O barco tá andando? Não, sou eu. Oi! Chuchu sou eu! Ei? Alô? Aonde está? Segura esse barco, esse cara não quer me deixar que eu trabalhe, não. Cadê que eu não tô vendo nada? Ui! Nossa, perigo aqui. Ai, sou eu. Ai, boa noite. Vai pra lá, coisa feia. Boa noite. Ui, quase não chegava aqui. Tu tá com frio? Peñas, Alto Perú, 14 de noviembre de 1781. Sentencia definitiva contra el referido Juliana Paza, alias Tupac Katari, condenándole a pena de muerte y conducido a la plaza pública, donde se le ha de despedazar por 4 caballos para el público escarmiento. El tronco del cuerpo que se mantuviese en la horca y después se redujese a cenizas y se aventase. Volveré y seré millones.
Manuel Emilio Royce nació en Rosario, Argentina, que fica na beira do río Paraná. En algún momento empecé a gustar del río, del contacto con la naturaleza, y en un año, en el 2010, empecé a practicar la actividad de canotaje con kayak oceánicos, y ahí cada vez esa comunión con la naturaleza fue más grande y más importante. Hasta que, bueno, en un momento decidí hacer un viaje por los ríos acá de Sudamérica. Vi aquela canoinha chegando aqui na Baía do Boi e na minha residência aqui, e eu fiquei bem assim, sem saber, e ele disse para mim que era um lugar muito bonito, né? Ele se identificou, o Manuel e tal, disse que era lá de Argentina, né? Mas a gente ficou bem assim emocionado, que ele disse que viajou no Rio dias e dias, sozinho, nessa canoa. A gente fica meio assim, achando muito admiroso. Vai dar sim. Manel, quando tu der vontade. Fue un lindo encuentro porque estaba ahí toda la familia reunida y resultaba que esta persona era de San Pablo, que se había ido de una gran ciudad también a vivir al medio del mato. Y bueno, ahí tuvimos un encuentro corto, habrá sido 2 horas que estuvimos ahí charlando, pero fue lindo porque había ahí una identificación, ¿no? Los dos habíamos salido del mismo lugar en busca de un lugar más tranquilo. Eu vejo assim, que ele gosta muito da natureza e gosta também de aprender. Tipo um cientista, né? Ver as coisas, aprender, verificar direitinho, saber, ver com o olho, não pelo tantos livros, os estudos, mas ver com o olho. É isso aí que eu notei nele. Porque se ele viesse de avião ou de ônibus, ele talvez não ia conhecer o que ele conheceu e viu, né? E aprendeu também. Cualquier persona que quiere hacer un viaje así o tener una experiencia de ese tipo es porque lo que busca no lo encuentra en una ciudad. Entonces ahí está como cada uno va buscando eso que lo atrae. Llega un momento en que la ciudad ya no tiene más nada que ofrecerte. Primeiramente lo vimos y pensamos que qué será, qué persona será esa porque viene solito. Sabíamos que era más una persona de esa que anda en sus caídas, que viene remando de lejos. Y come here, le dije, come here. Ahí él lo escuchó y respondió, no, soy argentino, dijo, soy argentino. Ah, sí, ya puede llegar, vamos a encostar. Dijo, ahí él llegó a encostar y salimos y quedamos charlando. Me hablaba en un inglés como el que puedo hablar yo, bien rústico. Y ahí ya me causó gracia, así que le digo, no, soy argentino. Ah, bueno, venga. Y ahí encosté, estuvimos hablando. Y la Susana y Alejandro son muy buenos para hablar, así que hablaban. Y también gente muy acogedora, con una historia de vida así también interesante. Susana también cuando era joven viajó bastante, quería conocer Manaos, fue a Manaos, quería conocer San Pablo, fue a San Pablo. Así que también tenía un poco de ese espíritu viajero. Llegó la noche, él durmió aquí abajo en la casita. Durmió tranquilo, al otro día amaneció
nos pusimos a conversar, él quedó por ahí todavía, después desayunamos y después él dice, me ayudó a cosechar unas toronjas, quedamos charlando por ahí y después ya él dice que tenía que seguir viaje. Pero lo único que puedo decir es que él, digamos, con la paciencia que ha tenido de viajar y no alterarse a ninguno de los monstruos, aparte de él, no le pasó nada hasta poder llegar. Si él se alterara en algo, en un monstruo, seguro que él iba a ser atacado. Eu encontrei com o Manuel, eu também estava navegando, ele por onde ele navegava, ele verificava cartazes do Cine Amazônia, que é o festival que acontece nessas comunidades à beira do rio Guaporé. E foi um encontro interessante, porque quando eu olhei o caiaque de cima do barco do qual eu estava, eu não acreditei que alguém que saiu de Rosário, que navegou com as mãos até essa região do Vale do Guaporé. Ele navega por navegar. E esse sentido é o sentido da navegação, né? Não é o sentido numa perspectiva do colonizador, não é a navegação no sentido daquele que vai chegar e colocar uma bandeira, não. É o se permitir sair um pouco dessa lógica linear da vida, que é fazer alguma coisa por dinheiro ou fazer alguma coisa com um objetivo muito específico. É navegar. Na verdade, quem nos une não é somente o rio, quem nos une é o cinema também. A ideia de fazer a itinerância no Vale do Guaporé, primeiro porque é uma região extremamente importante para a história do próprio estado de Rondônia, para a Amazônia brasileira, como um dos marcos do processo de ocupação territorial, já idos de 1700 e pouco. E essa região, ela tem, além de toda a exuberância dela, pela natureza, estética, enfim, é uma região que tem histórias que a gente pouco conhece, inclusive para conhecer a nossa trajetória no próprio estado de Rondônia, né? Então a ideia da itinerância no Guaporé é, primeiro, de integração dessas comunidades bolivianas e brasileiras. Segundo, que é a possibilidade de trazer um pouco, pelo menos em algum momento da vida delas, um pouco de beleza, um pouco de poesia, um pouco de cinema, um pouco desse universo lúdico para a vida delas.
Assim, eu acho a Itinerância um projeto absolutamente incrível. Estamos a levar uma tela enorme de cinema para lugares remotos, com meios de comunicação rudimentares, muitas vezes inexistentes. Estamos a instalar esta tela, que é uma janela aberta sobre o mundo, em aldeias e pequenas vilas que provavelmente, aliás, muitas delas nunca viram um cinema, nunca viram uma tela, uma projeção. E esta janela sobre o mundo não é apenas uma janela sobre um mundo diferente, muitas vezes em que o documentário foi passado em lugares cujos protagonistas também pertenciam a essas aldeias. Então a resposta das pessoas era fantástica. E para complementar esse lado do cinema, que leva um pouco de cultura, mas também leva um olhar sobre determinadas matérias e temáticas oriundas desta região, temos um espetáculo de circo e a recepção das pessoas, muitas das quais, e estou a falar, nesse caso, estou a pensar nas crianças, muitas das quais nunca viram um palhaço. Não têm esse tipo esse padrão cultural não existe para eles. E a recepção e a forma como lidam com essa figura meio estranha é absolutamente incrível. E no meio desse processo todo, fazer parte desta experiência humana, há também um fator muito importante, que é: nós vivemos numa época em que os meios de comunicação nos aproximam uns dos outros. Nós conseguimos falar para outro continente com um telemóvel, temos internet, temos, enfim, a televisão, que nos aproxima uns dos outros, mas, no entanto, essas vias de comunicação fazem nascer relações muito superficiais. E a Itinerância o que faz não se limita a levar o cinema, não. Ela leva uma série de pessoas com ela, a tela vai aos sítios, nós instalamos, estamos em contacto com as pessoas, recebemos um feedback do que elas viram, temos imensas coisas em comum que partilhamos, e todo esse processo muito humano é absolutamente incrível. E eu, como cineasta, tive a oportunidade de registar muitos desses momentos e também, a nível pessoal, viver coisas que levarei sempre comigo. Comunidade de Pedras Negras, hoje tem cinema e circo, 7 da noite, ao lado da igreja. Comunidade de Pedras Negras, hoje tem cinema e circo, 7 da noite, ao lado da igreja. Meu avô era pobre, eram 10 filhos, tinham terminado de sair de uma guerra, né? Então, dificuldade muito grande. E achava que meu pai era inteligente, novo, inteligente, e trouxe para cá. Com 18 anos ele veio para cá. Eu devia ter 11 anos, quando eu fui estudar em Minas, inclusive. Minas Gerais, né? Foi quando ele construiu o cinema. E ficou aqui até 1935, retornou para o Líbano, casou com minha mãe e veio para cá morar em Guajará. O que meu pai construiu com sacrifício, não era justo a gente jogar fora. E ele dizia que era libanês de nascimento, brasileiro de coração e guajaramirense. Ele não abria mão de lugar nenhum, ele gostava disso aqui. Eu tenho uma irmã caçula, foi convidada a ir assistir uma sessão no cinema local na época, que só tinha um, e ela foi barrada na porta pelo porteiro, e dizendo que o pai dela poderia fazer um cinema. E ela veio chorando para casa. Nós morávamos aqui, onde é a loja, aqui, um cubículozinho. E o meu pai falou: volte lá e diga para ele que seu pai vai construir um cinema para você. E meu pai estava de viagem para a Europa, lá para o Líbano, para ver a mãe dele. Comprou as máquinas lá no Rio, despachou. Eu tinha um tio que é falecido também, fez uma planta, não tinha engenharia, e construiu um cinema rapidinho. E foi inaugurado, se não me engano, em fevereiro de 51 ou 50, eu não estou bem lembrado. Na época era bom, tinha movimento, tudo. Tinham 2 cinemas. Aqui é o nosso, que está inteiro ainda, o outro acabaram com ele, roubaram tudo.
telha, roubaram tudo, 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 tudo. Destruíram o cinema. Tá aí o Cine Guarani. E aí começou a guerra da concorrência. Nós levávamos uma desvantagem que os meus filmes eram em 16 milímetros, eram estreitos, o concorrente era 35. Era 35 milímetros, a maioria dos filmes coloridos. E ele tinha uma frequência melhor do que a nossa. Aí nós resolvemos montar o 35 milímetros. Aí já foi iniciativa minha, falei para meu pai, se a gente for manter o cinema, ou a gente mantém um cinema um pouco mais moderno, né, naquela época, ou se não fecha, porque com 16 milímetros não dá. Eram filmes, filmes assim, mais musicais, aqui a formação cultural das pessoas naquela época era pouco, né? Filmes de canto, de lírico, essas coisas, o pessoal não gostava, né? Tinha muito filme cowboy, John Wayne, Rock Hudson, Kirk Douglas, esse pessoal aí. Filmes de Maciste, do Zorro, tudo isso, coisa de criança na época. Esses filmes de artistas fortes, vixe, Maria, bilheteria certa. Tinha na época da Semana Santa, nós passávamos o filme de Cristo. Filme antigo, mas tinha crianças que saíam do cinema chorando, triste. Assistia com prazer imenso aquilo ali. Eu era apaixonado pelo cinema. Eu conhecia tudo de filme, sabia o filme tal, qual era o ator, a atriz, sabia tudo. Tinha boa frequência o cinema naquela época. Os namorados marcavam encontro no cinema, né? E socialmente também, né? Fazia aquelas famílias estarem sempre unidas. Eu era bilheteiro. Bilheteiro e fazia as placas, como a gente diz, pregava os cartazes e escrevia, né? Abria letreiros. Eu tenho uma boa caligrafia, pintava. Mas eu fui aprendendo muita coisa, emendava filme, né? Quando quebrava. Tempo bom aquele. Os filmes eram alugados em São Paulo, vinham de avião. Era um problema muito grande, às vezes não vinha na semana, o filme não chegava. Era triste. Você anunciava, vamos dizer, um filme X e esse filme não chegava. Os filmes às vezes ficavam retidos em Cuiabá. E nós tínhamos um irmão, esse meu irmão que morreu, ele era advogado, ele quem assinava os contratos em São Paulo, pegava os filmes, tudinho, despachava os filmes. O tempo passou, me casei e ainda continuei no cinema, mesmo casado. Aí foi quando aconteceu a desgraça aí com a minha mãe, morreu minha mãe e depois morreu meu irmão. 2 anos depois morreu meu irmão. Aí ficamos sem condições de poder continuar trabalhando. Para nós ia ficar muito difícil, né? E resolvemos alugar o cinema. Está abandonado, completamente. Como está o nosso, praticamente abandonado. Tenho condições, não tenho necessidade mais de fazer o cinema. É muita dor de cabeça. Hoje é dor de cabeça. Muitas cidades no Brasil fecharam os cinemas. As grandes cidades, o shopping tem os seus cinemas. Os bons cinemas que eu conheci, por exemplo, em São Paulo, tudo transformaram em 2 salas de exibição. Alguns fecharam, foram demolidos os prédios, tudo, né? Não tinha televisão naquela época. Hoje não. Hoje qualquer pessoa aqui em Guajará-Mirim tem uma televisão, tem uma antena parabólica. E a antena parabólica capta tudo. Você tem canais de graça, dentro de casa, e assiste a família toda. Comercialmente, quando não dá resultado, não adianta bater na mesma tecla, né? É melhor fechar do que você ter prejuízo, trabalhar por uma questão de orgulho, de pirraça, não tem, aqui não existe isso, né? Eu te pergunto, quem faria o serviço de coletar os filmes, despachar, assinar os contratos lá em São Paulo? Não tem mais ninguém. Alugamos o cinema, ia muito bem, coisa, mas depois
entrou nos filmes pornográficos, foi perdendo a qualidade. E chegou num ponto que também não deu mais certo. E eles nos entregaram o prédio, né? Cinema lá, pena. Acabou. Acabou o cinema. O Fest Cine Amazônia itinerante pelo Vale do Guaporé já percorreu mais de 1.200 quilômetros subindo o rio, que na verdade nós constatamos que esse rio de fronteira ele não divide os dois países, Brasil e Bolívia. Muito pelo contrário, ele une os dois países, apesar da diversidade cultural. Eu penso que um dos principais aspectos, né, dessa itinerância pelo Guaporé é que, levando o cinema e espetáculo circense, né, o palhaço Chuchu, você não só está trazendo luz, né, para esses rincões que são muito carentes, a maioria deles, né, carentes de cultura, carentes de tudo, né, de infraestrutura, inclusive. E você traz luz, mas o principal é despertar sonhos, porque eu acho que a vida, ela sem o sonho, você não consegue viver na realidade. Os povos bolivianos e brasileiros estão tendo a oportunidade de tomar um conhecimento de si próprios, através das produções que falam dos problemas da América Latina. Esta itinerancia que ahora se viene realizando ha sido una enorme responsabilidad, pero sobre todo una experiencia que me ha cambiado muchísimo, que me ha ayudado bastante a poder diferenciar algunas cosas y saber las necesidades de todas estas personas. Olha, eu acho projeto muito importante, né, para as comunidades aqui ribeirinhas, porque elas são desassistidas de eventos como esse, né? E esse evento traz muita informação sobre o meio ambiente, né? Isso é muito importante. Eu vejo que é um projeto que ele tem que continuar, que ele tem que acontecer pelo menos uma vez por ano. Essa fronteira, embora cada um mantenha a sua cultura, a sua diversidade, né? Eles convivem de uma forma muito tranquila. O barco que nós estamos, ele percorre os dois lados e traz tanto gente que é do Brasil, né, os brasileiros, como traz pessoas da Bolívia, que são bolivianos. E não há uma diferença nisso. Pero también es una escuela de la vida, es una escuela al estar en cada uno de estos poblados y conversar con personas que ellas comparten con cada uno de nosotros estas formas de vida, estos modos de poder identificar-se com cada uma destas pequenas comunidades. Vai além da exibição de filmes, vai além das apresentações do Palhaço Chuchu, que foram maravilhosas, os filmes também maravilhosos, mas está deixando esse legado, um legado de esperança, né, captando as vozes desses povos. O filme A Caçada foi produzido, foi escolhido por nós mesmos, do elenco, para que a gente explicasse um pouco mais sobre a nossa cultura indígena, que já estava sendo perdido já pelos nossos mais velhos por causa das limites da terra. A gente não podia mais fazer o que a gente fazia mais antes, porque a nossa terra já estava ficando muito pequena.
Auripin है Auripin है Umna. Try mo ka. Sabi mo. Sabi mo. Mira, mira. Chao, chao. Aquí está. Ah, espera un poquito, chao. Aquí está, aquí está. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oh, aquí está. Chao. ¿Quedó? Mira. Acá. Ah, acá. Aquí. Mi identidad. ¿No? La identidad de un payaso brasileño. Aquí está. Y aquí dice que soy, mira, ¿entiendes que está acá? Solteiro. Fala aqui em mi micrófono. Solteiro. Solteiro! Ah! Estou solteiro. Ah? Você está solteira? Nem tudo é perfeito, não? Sim. Bueno, vamos empezar. Es la introducción. Aplauso la introducción. ¡Ah! Aquí. Viene acá. Agora aqui. Agora em la mão derecha. Palhaços del mundo, não podemos deixar de dizer aos homens e mulheres de nosso tempo, de qualquer credo, de qualquer país, cultivemos a risa. Tem um maluco solto na praça! Silêncio total! Que silêncio total! Ah! Como puedo me concentrar acá? Se vou falar com ele acá? Me causa uma impressão de desbravamento. Aqui agora, no topo de uma embarcação, em pleno Guaporé, 30 e tantas horas de viagem até a nossa última parada em Pimenteiras, tendo vivido já 11 comunidades ribeirinhas ao longo do Guaporé, margem boliviana, margem brasileira, tendo cruzado com crianças e adultos que nunca tinham visto cinema diante de uma tela, ou um palhaço que não fosse fora da televisão. Então eu estou profundamente marcado com tudo que vivi aqui. Sou um palhaço que já tem a itinerância no sangue, realizo isso dentro da cidade onde eu moro,
saindo de casa pronto, metrô, ônibus, a pé, bicicleta. Fazer isso dentro de uma floresta, num lugar tão afastado do nosso mundo civilizado, quer dizer, do mundo onde vivemos, onde causa uma impressão muito profunda e marcante, que talvez agora eu não possa avaliar ou dimensioná-la. O Palhaço Chuchu tem essa itinerância no sangue, quer dizer, já nasci me arrumando em casa e saindo para a rua, todo tipo de transporte, a pé, mas fazer isso numa região como essa, não só a floresta, o rio imenso, belo, mas essas comunidades ribeirinhas tão apartadas do que nós chamamos de civilização, causa uma marca muito profunda. Há 2 dias atrás, uma criatura que cruzamos ao longo desse percurso, estarrecido vendo o projeto, armar a estrutura para a projeção do filme, para o espetáculo, logo à noite, me disse: qual o sentido disso? Essa interrogação calou fundo em mim, quer dizer, eu também não tinha resposta do sentido disso. Não tenho a resposta em palavras, a resposta que possa ser dita, mas pode ser sentida. Estando com a cara pintada, debaixo de toda aquela paramentação do Chuchu, não tem como esquecer aquelas caras, mas nunca. Crianças vivendo um processo, por serem crianças e puras, transparentes, quer dizer, podendo transparecer essa pureza, a correr com medo do palhaço e querer estar, e você ver e acompanhar. Jamais vou esquecer crianças que estavam a tarde inteira diante do barco a dizer: desperta-lo, desperta-lo. Quem? O palhaço, desperta-lo. Mas está dormindo. Quando me virava, corria com medo. Mandava despertar e corria com medo do despertar do possível palhaço, que é, como é. E isso não se esquece. E só um projeto como esse nos dá uma vivência tão profunda assim. Vários agentes temporais bravo. Tenho muita fé nela, é minha protetora. Então quando vem os temporal eu peço a ela, de coração, para que livra nós, os temporais. E o conteúdo daqui somos nós. O conteúdo do Santo Antônio somos nós. Nós é que é o conteúdo. Nós que temos que pegar nossa história e levar lá fora. Então a comunidade, eu peço, se organiza. Mas organiza justo, correto, honesto e briga. Procura seus direitos, que tem direito. Nós todos temos nossos direitos. Há muitos anos eu não sorria como eu sorri hoje. Por primera vez que he visto un payaso de cerca, nunca en mi vida había visto de cerca. Estoy muy orgulloso con el trabajo que ustedes han hecho, ¿no? Lo que vienen haciendo desde hace rato por esta zona de nosotros tan alejada que estamos. E eu gostaria que não ficasse só nessa vez. Ojalá de que esto se repita día a día para que así la integración americana sea uma realidade. Eu acho que um dos grandes desafios do festival é essa integração das mais diversas regiões que a gente vive aqui na Amazônia.
Fazer no Vale do Guaporé, eu acho que também é dar um pouco de visibilidade a essa população quilombola, população ribeirinha, a forma como a população, tanto do lado boliviano quanto do lado brasileiro, se integram, como é que elas vivem, como elas sobrevivem acima de qualquer coisa, né? Porque aqui se trata, na verdade, de sobrevivência no meio dessa floresta e no meio da selva. E aí eu acho que o momento em que a gente traz o festival, além da gente trazer um pouco de magia, de beleza, desse universo lúdico que é o cinema e que é o circo, a gente acaba também se reconhecendo, se desvendando um pouco nesse universo e nessa cultura. Eu acho que é uma troca. Não faz nenhum sentido se fazer a itinerância no Vale do Guaporé se, na verdade, não fosse uma verdadeira troca. E o que a gente tem sentido aqui é uma troca, né? A gente está trazendo o festival, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ganhado muita coisa de presente, né? Tem ganhado um sentimento muito profundo de solidariedade, de generosidade dessas populações. Lá em Pedras Negras teve um depoimento que eu achei bárbaro, né? Eu tinha pedido para que fosse feita uma entrevista com alguém que nunca tinha visto cinema e depois de ver o festival que fosse também entrevistado para ele dar o feedback de como é que é ver o cinema. E ele disse uma coisa que é exatamente isso que o cinema propicia, né? Ele disse: eu me senti dentro da tela, eu me senti parte do cinema. É isso, o cinema é isso. Venía al centro una torta y al contorno venía fruta, linda fruta, choclo. Y al contorno venían bebidas. Y entonces eso se llamaba comadres.